Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 13 de maio. Logo mais tem Laú versus Carabobo pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Um confronto, claro, que muito nos interessa, porque dependendo do resultado dos chilenos, isso pode mexer bastante na configuração do grupo. A gente vai conversar sobre isso e eu já aproveito de saída para te convidar para o react que a gente vai fazer a partir de 9h15 da noite. Nossa live da noite hoje começa, portanto, mais cedo, para a gente poder acompanhar juntos aqui esse confronto que é tão importante, pensando, claro, na classificação do Glorioso rumo às oitavas de final. Quero destacar nesse vídeo também o desejo do Botafogo, segundo o GE, de contar com o Thiago Almada na Copa do Mundo de Clubes. O Textor, inclusive, já teria até feito lá os seus contatos com o atleta, com seus agentes. Será que tem como acontecer? Vou comentar também uma declaração do sócio majoritário da SAF Alvinegra a um torcedor do Lyon, que questionou se o Lyon vai para a Série B, para a Ligue 2. Será? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, um bom dia para você. Peço por gentileza de saída que você já deixa o like. O YouTube distribui melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho e dessa maneira a gente pode seguir crescendo. Estamos buscando os 60 mil inscritos e com a ajuda de vocês essa meta será alcançada com toda certeza. Sempre destacando para você se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, porque afinal de contas, dessa forma, você vai ficar por dentro de todas as novidades, todos os conteúdos publicados por aqui. Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é justamente a resposta do Textor a um torcedor do Lyon, que, claro, está preocupado com a situação da equipe francesa. O Lyon que dificilmente vai conseguir uma classificação para alguma competição europeia. Champions League já foi, Europa League provavelmente também. E aí já sabe, né? Sem essa competição europeia, as principais, menos arrecadação. E se tem uma coisa que o Lyon está precisando, ó, é aumentar as suas receitas, porque o DNCG, que é o órgão regulador da Ligue 1, da primeira divisão francesa, está em cima. Inclusive, na segunda quinzena de maio, é onde deve acontecer aquela reunião para iniciar esse processo aí para decidir o que vai acontecer com o Lyon. Mas o Textor, numa interação com o torcedor da equipe francesa, disse o seguinte, abre aspas, não se preocupe, nós temos dinheiro e estamos gastando. Pare de ler a imprensa. Não precisa se preocupar. Escute, não vamos ser rebaixados, ok? Não vamos. Há um frenesi na imprensa que só quer nos machucar. Sim, pode confiar em mim, né? Ele falando. É claro que não estamos tendo um tempo muito bom aqui na França, não é? Investi 293 milhões de euros desde que compramos o clube. Acha que vou deixar o clube cair porque eles, DNCG, querem 50 milhões de euros? Estamos bem. Assumiu a bronca, bateu no peito e disse, vamos resolver, em outras palavras. Eu já falei aqui com vocês, embora ainda existam alguns torcedores do Botafogo que queiram ver o Lyon se ferrar e tudo mais, o que não faz o menor sentido, porque a gente faz parte de um grupo multiclubes, mas eu já tinha comentado aqui que o Lyon permanecer na Série A, né, na Ligue 1, poder se desenvolver, chegar em Champions League, se fortalecer, é bom para todo mundo, cara. O Lyon, mesmo no ano que ele classificou para a Europa League, o faturamento do Lyon foi de 368 milhões de euros. Já o Botafogo, no ano mais importante da nossa história, faturou o equivalente a 125 milhões de euros. Claro, convertendo os 750 milhões de reais que foram noticiados para a moeda europeia. Então, o Lyon, nesse sentido de arrecadação, é a força motriz do grupo. Não tem como chegar e falar nada diferente disso. Tem muito torcedor do Botafogo que ainda não se atentou para esse aspecto. Para o grupo ser forte, as equipes que compõem o grupo têm que estar indo bem. Se todo mundo estiver indo bem, é mais dinheiro circulando. E dessa maneira, com essa ideia de caixa único, ó, hoje é o Botafogo que foi ajudado, daqui a pouco é o Lyon que foi ajudado, daqui a pouco pode ser uma outra equipe, volta para o Glorioso, enfim. Todo mundo bem é maravilhoso. Então, tomara de verdade que o Textor consiga resolver isso, que
assumiu a bronca aí, né? Bateu no peito, então que isso realmente se comprove na prática, porque cabe ao DNCG decidir favorável ou não à situação do Lyon, que seja uma resolução positiva. Um outro aspecto que eu quero falar aqui, que também envolve o John Textor, é justamente o sonho pelo retorno do Thiago Almada. O GE publicou uma informação dizendo que o Textor até já conversou com o Almada e seu staff sobre a possibilidade, mas não obteve retorno positivo. É importante lembrar que o Thiago Almada está emprestado ao Lyon e o contrato dele é com o Botafogo. Então, na teoria, ele deveria retornar. Mas a ideia, até por conta da situação financeira do Lyon, é que ele seja negociado. Ou seja, que ele saia do grupo da Eagle e aí vá para uma outra equipe. Tomara que seja por altas cifras, porque isso, no fim das contas, vai ser bom sim para o Lyon, mas também vai ter reflexo no Botafogo. Então, a gente não deve, claro, contar com o Thiago Almada. Seria bom ter o Almada no Mundial? Seria. Mas aí você tem que avaliar uma outra questão também, que o Almada, apesar do carinho que ele tem pelo Botafogo, e isso é falado na reportagem, ele pretende, né, seguir no futebol europeu. Ele já se enxerga como um jogador de nível europeu, ele está certo. E tem um detalhe também. O Almada, desde que chegou do Atlanta United ao Botafogo e depois foi para o Lyon, ele não teve efetivamente férias, né? Não foi o que aconteceu. Então ele tá nessa batida de jogar direto. Tudo bem que no fim ali do ano do Botafogo, antes dele se apresentar ao Lyon, ele teve um periodinho ali de folga, mas não foi aquele período de férias, né? Então tem uma série de elementos aí que acabam fazendo com que o Almada, infelizmente, não seja um jogador a reforçar o Glorioso nesse meio de ano. Talvez nesse momento você esteja pensando assim, ué, Vitor, mas não foi você que falou contratar um jogador para poder chegar, jogar 3 jogos, 4 jogos, é prejudicial para o grupo? Sim, falei isso. E ao mesmo tempo disse que no caso do Almada seria um pouco diferente. Por quê? Porque ele já conhece o grupo e os jogadores receberiam o Almada de braços abertos. E ainda tem um detalhe. Nós ainda não temos um jogador que se firmou naquela posição. Sempre que eu falava isso, a respeito, por exemplo, do Almada, ou de qualquer outro jogador, eu imaginava o quê? O quarteto ofensivo do Botafogo já montado. Mas não é o caso. Quem está se destacando agora por ali, pela esquerda, onde o Almada jogava, é o Cuiabano. Então não é que a gente já tem uma equipe toda estruturada, os caras já estão jogando juntos, todo jogo titular, isso pesa. Mas eu continuo batendo nessa tecla. Com o Almada, se acontecesse, teria um impacto diferente do que fosse, por exemplo, do que se fosse, né, um outro jogador que nunca passou pelo Botafogo. Ah, vamos contratar você pontualmente para a Copa do Mundo de Clubes e tu nunca teve contato com ninguém dentro do Botafogo. Eu entendo que isso não deve ser feito porque vai atrapalhar mais do que ajudar. Sinceramente, eu vejo dessa maneira. O Almada tem esse ponto aí, né? Esse asterisco especial, mas um outro atleta que não conhece ninguém, que não teve trabalho com o grupo, nada, eu prefiro que o Botafogo contrate quem de fato vai permanecer por aqui. Pelo menos é a minha visão. O último ponto que vale destacar, claro, é Copa Libertadores. Logo mais, 9h15 da noite, conforme eu disse, faremos o nosso react. A live, portanto, começa mais cedo para a gente poder acompanhar juntos aqui o desenrolar desse confronto. É um jogo muito importante. A depender do resultado da Laú, isso pode mexer bastante na configuração do grupo. Nesse momento, o Estudiantes de La Plata tem 9, a Laú tem 7, o Botafogo tem 6. Se os chilenos vencerem, eles chegarão a 10. Aí tem que ver qual é o resultado. Isso tem um peso. Goleou 5-0, consegue recuperar saldo e ainda coloca os gols marcados lá em cima, né? A Laú tem 4 gols marcados, assim como o próprio Botafogo. Então, se eles aplicarem uma goleada, a gente pode ser obrigado, né, no caso, para chegar em primeiro, alguma coisa assim, ter que também estabelecer um belo de um placar. Agora, tem aquilo. Vencendo os 2 jogos, a gente já garante classificação. Se vai ser em primeiro ou em segundo, é uma outra história. O ponto principal é vencer. Mas se a Laú tropeçar logo mais, ninguém vai ficar chateado. Essa é a grande realidade, porque se a Laú, por exemplo, empatar, conforme aconteceu na Venezuela, eles vão a 8 pontos.
E aí o Botafogo ele vai entrar na última rodada imaginando, claro, uma vitória diante do Estudiantes. O Botafogo vai entrar podendo até empatar. Se a gente ultrapassa a Laú nessa rodada, difícil imaginar, porque o Carabobo não tem mais nenhum objetivo, mas vai que poderíamos jogar por um empate no Newton Santos na última rodada. Mas sendo muito honesto, eu não quero pensar em empate não, cara. O Botafogo chegou num ponto que a gente precisa, para virar essa chave de uma vez por todas, vencer, vencer, vencer e seguir vencendo. É isso que tem que acontecer. Quero saber a sua visão sobre isso, Fogão. Primeiro, palpite para logo mais. Laú e Carabobo no Chile. Será que o Carabobo consegue dificultar? Faz um ferrolho lá na defesa e a Laú se enrola? Vamos torcer por isso e torceremos juntos. Deixe seu comentário aqui embaixo e volte na hora do almoço, por volta de 1h05 da tarde, que a gente vai fazer uma live com a análise da 8ª rodada e, claro, comentando sobre Laú e Carabobo, que vai acontecer a partir de 9h30 da noite, mas a nossa live 9h15. Fechou? Por hora é só, eu tô indo nessa. Um beijo no coração e até daqui a pouco.